Ah, começando a gravação. Vamos lá. Vai passar um trem agora aqui, tá? Vai passar o trem e vai fazer um pouco de barulho. Vamos ver como é que fica o áudio aí para vocês. Bom, vejam só. Eu vou falar mais perto do microfone aqui. A gente, então, teremos as próximas aulas presenciais normalmente, e aí hoje é dessa forma por conta da mostra de arquitetura e urbanismo. Então, mais da metade da turma provavelmente participará lá das atividades do evento, tá? Então, eu sei que eu já pedi um trabalho sobre esse texto, mas hoje eu vou falar sobre o texto As Cidades e os Espaços Urbanos, é o capítulo 18 do livro Sociologia, de Anthony Giddens. É aquele manual de sociologia, e é o capítulo 18, então. Dele, a gente tira a referência para duas escolas da sociologia que a gente vai estudar em seguida, tá? Uma das escolas é chamada Espaço Criado, o Ambiente Criado, que ela tem uma forte vínculo com o pensamento marxista. Por isso, a Ana Carolina aquela mestranda que nos acompanha e que deu aula para vocês sobre Marx. Né? A outra vertente, chamada Escola de Chicago, ela inaugura o que a gente chamaria de uma antropologia urbana. Apesar de serem sociólogos, eles inauguraram uma antropologia em ambiente moderno, vamos dizer assim, né? Que é aquela coisa da etnografia, da observação, né? Muitas vezes mesmo observação participante, né? As pessoas se transvestiam de algum personagem da rua, né? Por exemplo, gangue, e aí ela participava ativamente daquela experiência social. Coisa que, hoje em dia, vamos dizer assim, além de já à época isso ser perigoso, né, esse tipo de inserção em grupos onde impera atos violentos é um perigo, né, para o pesquisador, claro, mas hoje em dia não seria tido como ético, né, porque qualquer pessoa que esteja sendo observada, registrada em pesquisa, ela tem que cumprir os critérios éticos. Um deles é a pessoa saber que ela está sendo pesquisada. A pessoa saber que ela está passando por um processo de pesquisa, tá? E aí tem algumas questões aqui de como que as cidades se desenvolvem, o que é a suburbanização, o que são as megalópolis, né? São características gerais, tá? Das cidades como experiência social moderna, né? As cidades pré-modernas, aquele modelo de cidade antiga, por mais que seja parecido em alguns aspectos, né? A primeira questão é que elas são cidades muradas e controladas nas suas fronteiras, né? A gente vive em estados-nação, onde há uma burocracia estatal que administra burocraticamente e tentando monopolizar a violência só para o Estado, né? Monopolizar a violência legítima, que é aquela violência descrita nos documentos, como constituições, leis, e daí por diante, e tenta controlar, então, a vida desses cidadãos nesse grande espaço que é o Estado-nação. E dentro dele tem as cidades. Né? Então, as cidades, quanto maiores elas são, maior é o fluxo de pessoas, maior a densidade demográfica e mais, vamos dizer assim, elas também servem como centros de referência, né? Como elas agregam pessoas, quanto maior a cidade, agregam mais pessoas com mais qualificação para a divisão do trabalho, para cumprir cargos de trabalho, né? Ela, então,
você encontra os serviços de mais qualidade, você encontra possibilidades, né, de uma heterogeneidade, assim, uma diferenciação entre as pessoas que vai contemplar essa divisão do trabalho, que é muito mais profunda do que em cidades menores e com menor aglomeração de pessoas, né? A gente fala até normalmente assim, quer dizer, na cidade grande, vamos dizer assim, as grandes cidades, são nas grandes cidades que temos os melhores serviços de educação, os melhores serviços de saúde, encontramos um maior leque de produtos e mercadorias à disposição, né? Então, isso não é coincidência, né? Isso tem a ver com o grau de desenvolvimento de modernidade naquele espaço geográfico e a experiência vivida por aquelas pessoas, né? Lembrando que não há muros nas cidades, então é muito comum. O Juiz de Fora, por exemplo, recebe um fluxo diário de pessoas do entorno de Juiz de Fora, né? Belo Horizonte já corresponde a uma conurbação, não é isso? Conurbação, lembram-se disso? Vou colocar aqui no chat. Conurbação. Onde cidades como Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará, elas não apresentam fronteiras, nem de distância, vamos dizer assim, porque quando você tem uma estrada, né, que conecta duas cidades, essa estrada, ela apresenta menos atividades fixadas nela, né? Ela é utilizada, a experiência social dela é de movimento, né? Então não há, claro que pode acontecer, né? Tem pessoas que moram ali naquele caminho, pode ter atividade de comércio, de indústria, mas esses espaços são espaços de movimentação, de deslocamento, né? O Zygmunt Bauman, o Bauman escreve Modernidade Líquida, né? Que é o livro mais famoso dele, que fez esse conceito, modernidade líquida, é muito importante para pensar a pós-modernidade. Ele diz que esses espaços, como um viaduto também, onde não há fixidez nenhuma de experiência social, né? Só há movimento, é um lugar de passagem, ele tem zero, vamos dizer assim, zero significado, porque nós não prestamos um significado a ele, a não ser o fato dele servir para me ligar entre dois espaços diferentes. Então, na verdade, aquele espaço é um espaço só de deslocamento, de movimento, né? Quanto mais rápido o movimento, menos significado social terá, a não ser o significado prático de deslocamento, certo? Bom, pensando lá eu falei que eu ia passar uma programação, né? Então, eu vou passar logo depois daqui, pelo Google Classroom, vou passar a programação, que seria hoje esse texto do Giddens, sobre as cidades e os espaços urbanos, que é a aula de hoje. Não é uma aula muito longa, o texto ele é bem condensado. Depois a gente vai lidar com a tradição do espaço criado ou, né, herdada do pensamento materialista, né? A gente chama de marxismo, mas o certo é o pensamento materialista histórico, dialético, como a aula da Ana Carolina nos permite, né, pensar, né? Ela passou isso para vocês. Eventualmente eu vou retomar alguma coisa, né, em sala de aula para a gente fazer as ligações entre os autores. E aí a gente vai pensar em David Harvey e Castells. Seriam os dois representantes, então, dessa escola, que é uma escola que pensa de forma macro-sociológica, né? Ela pensa o todo do movimento, as cidades como um produto do desenvolvimento
da modernidade e também no sentido da industrialização, né? A primeira cidade industrial, a primeira cidade que a gente chama de cidade moderna seria Manchester, as primeiras cidades também da Revolução Industrial, né? Geradas pela Revolução Industrial, portanto, consequência daquele movimento de os campos, né, a área rural, ela vai tendo uma transformação para se tornar uma fornecedora de matéria-prima para a manufatura, né, para a indústria, e aí uma grande parte das pessoas desse contingente rural ele vai para as cidades, né? Nesse primeiro momento, assumindo trabalhos totalmente desqualificados. Quando eu falo desqualificado, em termos de quanto que você tem que se qualificar, né? O quanto você tem que agregar conhecimento, incorporar práticas, não é só conhecimento, é prática, né? É treinamento do corpo, prática é treinamento do corpo. Né? Então, usar uma ferramenta que você tem que incorporar para fazer parte ali de alguma função na divisão do trabalho. Né? Por exemplo, o milagre brasileiro, chamado milagre brasileiro, que aconteceu na ditadura militar brasileira entre 68 e 75, mais ou menos, foi a época onde se gerou a classe média brasileira urbana, e uma boa parte das pessoas que nessa época enfrentaram o êxodo rural também, elas já tinham um ganho enorme de mobilidade social ascendente, quer dizer, mobilidade social ascendente, quer dizer, elas melhoraram de vida econômica e socialmente, porque nesse novo ambiente havia falta de mão de obra, apesar das pessoas do ambiente rural não terem uma tradição de escolarização ainda, né? Não havia serviços de escolarização distribuídos como há hoje em ambientes rurais. Então, eram dois mundos completamente diferentes, o mundo rural e o mundo urbano. O Brasil começa a se urbanizar, de certo, assim, expandir um processo de urbanização nos anos 40, e isso vai crescendo e atinge o ápice nesse período da ditadura militar chamado Milagre Brasileiro. O que é muito diferente hoje de um ambiente onde você chega e já há muitas pessoas qualificadas, né? Então a competição pelos cargos que dão mais remuneração, que tem mais condições favoráveis, né, de trabalho, ela se torna mais competitivo, né? E vejam só, nas cidades onde há mais competição, porque há uma concentração maior de pessoas qualificadas. Então, não é à toa que as pessoas muitas vezes saem das cidades pequenas ou médias e vão procurar estudar, se formar em cidades maiores, não é isso? Para que, entendendo que ali concentra uma força de trabalho qualitativamente mais bem preparada. Então, de novo, os melhores hospitais, as melhores escolas, as melhores universidades, a melhor administração pública. Não é que ela é melhor, assim ela lida com as coisas de uma forma muito mais desenvolvida, né? É claro que a gente pode, a partir desse modelo mais ou menos ideal sobre o que é a cidade, o processo de desenvolvimento da cidade, você pode ir lá e conferir, comparar índices, uma série de coisas, né? Mas há mais vagas de escolarização, há mais distribuição de produtos, de alimentos, inclusive, que nem são produzidos lá, né? Mas aonde há mais abundância de mercadoria, de alimento? São nas grandes cidades, apesar das grandes cidades não produzirem nada desse alimento. Né?
Depois a gente vai pensar na microsociologia, na sociologia das calçadas, que é uma outra vertente, né? Que é essa, vamos dizer assim, que ela depois ela passa a ser uma antropologia urbana, né? E ela tem um programa de pesquisa que envolve o pesquisador não trabalhando com essas grandes noções, né, de capitalismo, desenvolvimento, subdesenvolvimento, as cidades no seu geral, mas ela quer olhar para entrar nesse ambiente criado, né, nesse ambiente artificial, entrar nele e ver como se dá, como as microinterações cotidianas, vejam só, como a repetição das relações cotidianas, como isso sustenta as macroestruturas das cidades e do capitalismo. Quando eu falo capitalismo, tá, entra a China, entra tudo, tá? Quer dizer, estou substituindo capitalismo por modernização, por industrialização, né? Um sistema de sociedade industrial, né? Por mais que a gente esteja agora numa sociedade da informação, da informática, sociedade digital, alguma classificação assim, ela ainda tem uma base industrial, né? Não é à toa que quem domina as relações econômicas e políticas domina também o desenvolvimento tecnológico, que na sua origem é um desenvolvimento industrial. Ainda temos que construir máquinas para chegar na inteligência artificial, que é a coisa mais falada hoje em dia, né, como ela já existia de alguma forma, que eram as programações de computador, agora se faz acontecer como uma coisa extraordinária, um mecanismo assim, mas já é utilizado há muito tempo. Já há algum tempo, as partes mais automatizadas das indústrias, elas têm autocorreção, né? São as máquinas que aprendem. Isso é inteligência artificial também. Ela faz uma coisa muito parecida com o chat GPT. O chat GPT, ele olha para tudo que foi feito na internet e busca um resumo, né? Busca um arrazoado e constrói ali uma combinação de elementos que já existiam no Big Data, né? Na rede, né? Essas máquinas inteligentes, o que elas fazem? A cada 100 produtos, né, fabricados na linha de produção, dois saem com imperfeição, saem com problemas. Tá? Isso acontece desde carro a eletrodoméstico, a produtos eletroeletrônicos. E aí, essas máquinas, elas conseguem se autoajustar, elas leem os defeitos, leem as suas imprecisões e aí ela corrige. Então, a cada processo de produção, ela vai melhorando. São as máquinas inteligentes, né? Ou seja, ela utiliza um dado do passado, assim como já a ChatGPT, ela utiliza um dado do passado para corrigir o futuro, alguma coisa assim, né? Mais ou menos parecido, não é a mesma coisa. Eu também, o ChatGPT ele se lida só com conhecimento, né? Com coisas simbólicas, com escrita, com gráficos, né? Com figuras. Bom, daí a gente vai ter que pensar um pouco também nessa coisa de pensar as calçadas, pensar na psicanálise, em Freud, e na importância que tem do processo civilizador que acontece nas cidades. Então, as cidades assim do século XIX para o século XX já apresentavam esse alto grau de civilidade. Lembra que eu falei na última aula que nos encontramos? Era um alto grau de treinamento dos indivíduos, um treinamento que os torna profundamente, vamos dizer assim, interiorizados, né? Há uma construção do eu, né? Da personalidade muito diferente, que essa forma de personalidade, ela se ajusta para os encontros cotidianos com os estranhos. Como eu não vivo numa sociedade da guerra, a violência urbana. Exatamente por esse motivo que nós estamos dizendo aqui, né? Não é exatamente só esse motivo, mas estamos
a perigo o tempo todo, porque estamos em meio a pessoas estranhas e eu não sei como elas se comportarão. A não ser que haja um dado que é desse do processo civilizador, né, que as pessoas vão se conter. Então, elas vão saber lidar com o outro a partir de sinalizações, né, corporais ou mesmo por comunicação oral. Elas vão se ajustar em ambientes públicos, diminuindo, assim, a tensão que existe, que é inerente ao fato de estarmos frequentando um ambiente com vários estranhos. Você também sendo um estranho para os outros, né? Então, há uma moral média, há uma forma média aceitável que nós aprendemos com a vida prática para trocar, Fabiano. Só um segundo. Você está fixado já. Acho que está um pouco, muita luz aí. Isso. Melhorou, Fabiano. É sua posição aí, tá? Tá muita luz, talvez atrapalhe. Vamos lá, melhorou. Então, Freud vai falar sobre esse peso que é a civilização, né? O fato de eu gosto de juntar tudo que a gente andou pensando, tá? Então, aquilo que eu falei sobre a confiança nos sistemas técnico-científicos que nós temos, né? Então, eu chego em casa, clico um apagador de luz, um acendedor, e ele sai uma luz, quer dizer, se a gente pensar nos 300 mil anos de vida humana, né? Isso é a maior das novidades, né? Pensem na importância do fogo, né? Para a manutenção da segurança do grupo, para lidar com o alimento, para fazer ataque, para iluminar a escuridão da noite, né? Na ausência de sol. E a gente simplesmente, cada um na sua casa, individualmente, faz uso da luz elétrica. E ela... Agora, para ter essa garantia, é porque nós vivemos um sistema de alta complexidade, de divisão do trabalho e de compromissos mútuos que são estabelecidos de forma que, ao não cumprir, você sente todo o peso dos outros ausentes, dos outros que você não vai conhecer, mas são as relações com estranhos. Eu estou entrando em relação com todo um sistema, né, de trabalho, de atividade humana que acontece no passado, no presente momento, lembra? O desencaixe tempo e espaço, né? Acontece agora e acontece depois para me garantir uma noite iluminada, né? Isso é um exemplo, né? A chegada ao supermercado e as gôndolas cheias de produtos também é isso. Esse senso de obrigação geral, né? Nós somos gratificados ao obedecermos ele, né? Primeiro, em ser tidos como civilizados. Civilizado, nesse caso, seria o sinônimo de mais confiável. Porque já que eu lido com estranhos, como é que eu desenvolvo as relações de confiança? Como é que eu sei que o outro vai cumprir o papel dele e que o outro sabe que eu vou cumprir o meu papel? Sem a gente nunca ter combinado isso de forma geral. Então, vejam só, como é que essas micro-interações vão sustentando coisas muito maiores. A Escola de Chicago, então, ela pensa assim, né? Ela coloca essa realidade para pensarmos. E aí, a partir de Freud, que não é, vamos dizer, ele é importante porque é uma influência para a Escola de Chicago. Tá? A Escola de Chicago vai pensar a partir disso. E aí a gente tem Louis Wirth, eu vou escrever aqui, e para o chat aqui.
O Wurth, que é um alemão que foi para os Estados Unidos. O Parker é outro, né? Parker. E a James Jacobs, que é um clássico, né? Ela realmente é uma autora, assim. Ela tem um livro, chama Morte e Vida nas Grandes Cidades, né? Acho que é esse mesmo nome. É uma coisa, assim, para quem é das ciências sociais, assim, é um negócio fenomenal, porque ela é tida como... Ela era... a formação dela é outra, né? Então, assim, mas ela é uma pessoa de uma percepção incrível. Uma percepção incrível sobre a realidade urbana e sobre como funcionam, uma das coisas que ela estuda, né, as calçadas, aqueles condomínios com blocos de apartamento, né? Ela quer saber como é que a sociabilidade, quer dizer, como é que as relações sociais se estabelecem ali também entre estranhos, né? Então, ela joga a luz a esses fenômenos a esse fenômeno da vida urbana ali na sua coisa mais prática, né? Na sua coisa mais... por que algumas ruas são mais seguras que outras? Né? Por que em alguns lugares, assim, no mesmo bairro, uma rua tem mais assalto nas casas e outra tem menos? Isso tem a ver com o grau de vigilância que as pessoas exercem sobre a rua, ou sobre a ausência desse grau de vigilância. Sobre a atividade social, né, de corpo presente que acontece na rua ou a partir das janelas, né? Que essa é uma certa, a gente pode dizer, uma certa vigilância, né, que se exerce. Então, apesar das pessoas não se conhecerem muito bem, mais ou menos, elas são estranhos conhecidos, elas se veem ali todo dia, mas elas não têm relação de intimidade, como nós temos com nossos amigos, nossos parentes mais próximos. Mas essas pessoas, ao colocarem crianças para brincar na rua, por exemplo, Jane Jacobs é que diz isso, tá? Ela fala sobre isso. Então, outras pessoas se sentem mais encorajadas a colocarem seus filhos na rua, para brincar na rua, e alguns adultos, não todos, eles vão exercer a vigilância e a segurança das crianças. E isso, por outro lado, desenvolve também um senso de segurança para a rua, porque a rua é viva, ela tem movimento, né? É claro que é diferente de um lugar que é ermo, que não tem movimento nenhum, ou de um lugar com muitos estranhos, com alta aglomeração de estranhos, que isso também favorece, vamos dizer assim, a insegurança. É isso? É um ambiente que você pode vigiar pouco, porque ele é muito estimulante, ele é muito complexo, ele é muito cheio de elementos no ambiente, e nós não damos conta, psicologicamente, cognitivamente, de lidar com tantos sinais, com tantos estímulos ao mesmo tempo. Daí também essa ideia de que a civilidade, quando ela atinge o seu máximo nas cidades grandes, né, a civilidade, a urbanização, civilidade que não é do ponto de vista moral, tá, mas é do ponto de vista coletivo, social, chega a ser moral por causa daquilo que a gente falou dos controles comportamentais, né? Mas não é uma valorização da civilização europeia, não é isso que eu estou dizendo, tá? Só para a gente não confundir o que se dizia de civilização no século XVIII, XIX. Mas ela é a cidade, nesse sentido, ela é um ambiente inóspito, ela é hostil a cada um de nós. Pelo excesso de atenção que eu tenho que prestar, pelo fato de eu tentar não incomodar o estranho, então eu tenho que ser comedido, o fato de eu ter que ler o comportamento alheio num leque enorme de pessoas, isso me deixar, no final do dia, exausto, né? Uma parte da exaustão dos trabalhadores, ele está no deslocamento. Né? Isso é São Paulo, onde muitos trabalhadores de média, baixa qualificação, às vezes até mais qualificados, eles têm que atravessar 2 horas, né, de deslocamento
depois mais 2 horas, essas 2 horas, elas são muito mais estressantes que o tempo de trabalho. Se a pessoa trabalha 8 horas, ela, na verdade, fica mais 4 em deslocamento, então são 12 horas para trabalhar. Essas 4 horas suga muito mais a energia psíquica dela, né? Porque estar atento é uma mobilização do corpo, não só da atenção. Né? E isso exige das pessoas, então, muita concentração, muita energia, né? Por isso essa sensação de acúmulo de nervos, né? Isso vai ser descrito por Simmel, que aí seria o sociólogo, entre Marx, Durkheim e Weber, o George Simmel, vou escrever o nome dele aqui. Ele é o que tem um livro, um texto, chama que é As Cidades e a Vida Mental, que, na verdade, ele está falando exatamente isso que eu estou dizendo agora, como é que a cidade mobiliza o nosso corpo, mobiliza a nossa mente, e como é que aquilo é um evento totalmente contra-humano. Assim, nosso corpo não foi preparado para isso. Ele foi preparado para outras coisas, né? O nosso corpo, nosso tempo biológico é outro, além do tempo cultural, né? É mais ou menos o que o Freud também está dizendo, né, sobre a civilização. Quer dizer, a civilização, ela treina os corpos e treina de uma forma sofrível, né? A gente gosta muito de pessoas educadas, de crianças comedidas, né? Mas isso é fruto de um treinamento onde toda a sua energia tem que ser, a maior parte dela, apaziguada, né? Então, isso faz de nós sujeitos mais domesticados, mas ela também isso é muito bom para o todo, mas esse todo se revela como um peso para cada um de nós. Certo? Bom, aí pensando aqui, tá, eu estou com o texto aqui na mão, o capítulo 18, as cidades e os espaços urbanos, do Anthony Giddens, está no livro Sociologia. Então, ele primeiro fala aqui do Greenwich Village, que é um bairro em Nova York. Eu escrevi aqui, ó, Greenwich Village. Village, né? Village. Ele diz o seguinte: Greenwich Village é o quarteirão boêmio de Nova York, lar de gerações de intelectuais, artistas e escritores. Seus residentes são predominantemente profissionais e estudantes brancos de classe média alta. Ou seja, é um lugar onde circula muitos valores monetários, né? E outro, né? Na divisão do trabalho entre manual e intelectual, manual não manual, e dentro do trabalho não manual, o trabalho intelectual, isso também é uma classe, porque, sei lá, vamos pensar no mundo rural ou no feudalismo, também é um tipo de mundo rural, um tipo de organização rural, né? Feudalismo europeu, a atividade intelectual era coisa da nobreza, né? Nas cidades modernas em que a atividade intelectual passa a ser, inclusive, um trabalho. Isso tem tudo a ver com a organização da cidade. Tá? A cidade nos torna potencialmente mais profundos em termos de sensibilidade, de sentimentos, exatamente por essa obrigação civilizatória. Nos tornamos mais introspectivos, desenvolvemos uma avaliação constante sobre o ambiente e sobre o outro, coisa que não é necessário fazer no mundo rural, que é um ambiente muito mais repetitivo e padronizado, né? Eu lembro, assim, frequentando cidadezinhas, né, distritos, pequenas vilas, né, de hoje em dia, claro, elas, basta fazer com a cidade maior, que é perto, uma ligação de estrada, já existia estrada de terra, que a gente falava, né? Basta asfaltar e começa um fluxo muito maior de veículos e de produtos, e também de pessoas.
Então, aquele horizonte em que você sabia todo mundo aparecia mais ou menos no mesmo horário, todos os dias, e era um ambiente seguro no sentido de que ele é conhecido, ele é repetitivo, ele começa a se tornar um ambiente de insegurança, porque eu passo a não saber direito o que esperar de quem está por ali, né? Então, eu lembro que um distrito que eu frequentava, perto de Itabirito, ele teve asfaltamento das duas chegadas que ele tinha, estrada de terra, começou a ter asfaltamento. Aí vai junto tráfico de droga, vai junto violência, vai mais policiamento, mas vai mais produto também, coisa que não existia lá há 30 anos atrás, que era sorvete, picolé, cerveja gelada, alimento perecível, que precisa de um deslocamento do espaço diferente, né? Além de mais rápido, você precisa ter condições, né? Uma geladeira ambulante, que é um caminhão que carrega coisas geladas, né? Ele não pode ir em qualquer lugar. Então, essas cidades passam a entrar numa logística. Só do caminho até lá ter urbanizado-se, você passa a ter várias características do mundo urbano maior, certo? Bom, lá falando aqui do Greenwich Village, né? Tem outro lado, né? Ao lado dessa opulência, né? Intelectual e monetária, o Greenwich Village tem outro lado. Nas ruas desse bairro, o zum-zum e o corre-corre nem de longe lembram essa riqueza descrita acima. Porque se há muita riqueza, há, pelo outro lado, muita pobreza também. Então, ele vai dizer, mendigos, traficantes, vendedores de rua e pessoas sem teto também elegeram o mesmo bairro como lar. Há várias décadas, pessoas vindas de zonas muito pobres descobriram que a calçada pode render oportunidades de sustento. Não há lugar melhor para alguém que está passando fome e que quer aproveitar-se do desperdício típico de restaurantes, de lojas que vendem alimentos frescos, que é o lixo, né? É o lixo desses lugares, né? Basta ir ao shopping agora, vocês vão ver um monte de prato cheio, mal tocado, que vai para o lixo, né? Pessoas que pedem esmola, quer dizer, ali nesse lugar elas vão encontrar muito mais oportunidades de ganho. E assim por diante, quer dizer, também há o lixo reciclável, que as pessoas que vivem de apanhar isso na rua, elas vão encontrar muito mais embalagem vazia, muito mais um lixo bem mais rico, certo? A vibração da vida na rua, o fluxo constante de pedestres e a mistura de riqueza e pobreza formam um mosaico caótico. Aí, ó, o Zimmel aparecendo. Isso tudo é muito caótico, isso tudo é muito... a não ser que você comece a ignorar maior parte desse ambiente, que é o que o Zimmel chama de embotamento da percepção, da atenção. Ou seja, é tanto estímulo que você passa a ignorar. Então, você aprende a ignorar coisas e pessoas. Então, para você não ter que ser educado o tempo todo, prestar a sua civilidade a todos o tempo todo, você passa a fingir que não está vendo o outro que está na sua frente. É possível fazer isso num ônibus cheio, né? É possível sermos gentis, colaborativos com todos num ônibus cheio? Não. Então, eu vou usar aquilo ali como ambiente de estranhos, vou ignorar a maior parte das pessoas, vou evitar ficar olhando para o rosto de cada pessoa, principalmente cruzar os olhares, cruzamento de olhar. Que é um sinal. Dentro de toda essa disciplina do corpo, é um dos poucos sinais que você pode fazer, vejam só, sem movimentar o resto do corpo. É uma sofisticação impressionante, né? Que a gente desenvolve nas crianças.
para chegar num adulto que sabe se comportar. Vocês entendem essa frase, né? Que sabe se comportar em público. Bom, aí ele fala aqui do Dunier, é um sociólogo, que vai falar assim: esse é um bairro, né, que serve ao rico e a quem não tem um lar, ao PhD e a quem não tem instrução, na mesma calçada ao mesmo tempo. Então, ele está chamando atenção para que determinados bairros, quanto mais urbanizados, quanto mais opulentos, mais eles vão agregar segmentos sociais diferentes, tornando tudo mais complexo, tudo mais caótico. Dunier começou a investigar a vida nas calçadas desse Greenwich Village, estudando a vida dos pobres. Eles são a maioria homens negros que moram e trabalham no local. Durante 5 anos, está vendo a antropologia urbana aqui? É uma pesquisa de 5 anos observacional, né? Como se fosse aquele antropólogo antigo que vai até uma sociedade não moderna e passa alguns anos lá aprendendo a língua, aprendendo as tradições, né? Incorporando, inclusive, as normas sociais, etc. Ele observou a vida econômica informal da calçada, informal, e participou dela. Ou seja, ele era uma observação participante. Trabalhando ao lado de vendedores de revista e livros, catadores que encontram mercadorias no lixo e revendem nas ruas, e pessoas que mendigam perto dos caixas eletrônicos dos bancos. Todos nós temos essa experiência, né? Aí o Giddens vai dizer mais à frente: a globalização e a difusão da tecnologia da informação vem intensificando esse processo de urbanização, que é esse, né? O desenvolvimento de calçadas onde se reúne vários grupos sociais. Mais do que nunca, as cidades se transformaram em encruzilhadas para uma confusão de culturas, línguas e origens. É o palco privilegiado da globalização. Uma nova elite internacional. Oi, Andressa? Isso, é troca de intérprete, professor. Ok, vamos lá. Tá, ok. Vamos manter aqui como está. Então, estava dando certo, né? Então, vamos lá. Uma nova elite internacional cruza continentes, ligando uma rede de cidades globais. Quer dizer, aí as elites, né? Elas vejam só, pessoal, essas famílias que vivem, por exemplo, de algumas igrejas cristãs, né? Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja Assembleia de Deus, né, do Malafaia, eles reclamaram muito, né, dessa política norte-americana. Pois não, Fernando? Quer falar, Fernando? Oi, Fernando, você quer falar? Você levantou a mão? Bom, qualquer coisa, ele está com a mão levantada ainda. Se quiser tomar a palavra, pode, tá? Só abrir o microfone. Esses líderes religiosos, né, eles reclamaram dessa política porque ela acabou esvaziando as igrejas lá, né, nas grandes cidades, lá Miami, sei lá onde é que esses caras têm as suas filiais, né? Mas, do ponto de vista de elites, né, que esse pessoal é uma elite brasileira, né, em termos econômicos, né, são muito ricos, eles vivem nessas pontes aéreas, não é isso? Eles vivem entre grandes cidades, né? É um negócio
que também só é possível dentro dos sistemas modernos de deslocamento, né, de deslocamento, transporte e comunicação. Dentro dessas cidades, as sedes das corporações multinacionais elevam-se sobre os bairros pobres. Indivíduos extremamente ricos e pessoas privadas de sua cidadania, né, aqueles excluídos, né, entre aspas, são usuários das mesmas cidades, mas suas realidades diárias são completamente diferentes. Aí o Giddens diz, todas as sociedades industriais modernas são fortemente urbanizadas. A gente pode levar a cabo isso no seguinte sentido. Aquela divisão que eu fiz com vocês de sociedades modernas e pré-modernas, né? Uma impera o deslocamento do tempo e espaço, impera a tecnologia e ciência, impera as formas de aceleração do uso do espaço e do tempo. Essas são pré-condições da vida moderna que faz com que urbanização, nesse sentido que a gente está dizendo, e modernidade sejam sinônimos, sejam a mesma coisa. Tá? Não há como ter um processo de modernização. E o que nesse sentido é modernização, né? São ambientes em que os espaços são completamente artificiais. Desculpa. Aí você tem asfaltamento, você tem calçada, você tem luz elétrica iluminando as noites das ruas. Você tem energia por atacado, quer dizer, combustível, energia elétrica, gás encanado, você tem energia por atacado. Pensem nisso, nós vivemos em espaços onde há energia por atacado, ou seja, em grandes quantidades, para muitas pessoas ao mesmo tempo, uma alta produção para atender grandes populações. Sistema de abastecimento de água e o sistema de esgotamento e de coleta de lixo. Então, assim, tudo em grandes proporções, quanto maior a população. Né? Não é à toa que São Paulo vive os apagões dele, né? Mais fácil ter apagões em São Paulo do que em qualquer cidade do interior. As maiores cidades dos países industrializados chegam a contar com até 25 milhões. Oi, Andressa, parece que perdemos a sua imagem. Voltou. Algumas chegam a contar com até 25 milhões de habitantes, e as conurbações, que a gente já falou sobre ela, né? Agrupamentos de cidades que formam grandes áreas construídas, né? E contínuas, né? Não há espaços de deslocamento puro, né? Como havia dito, né? E existem as megalópolis, que são as cidades das cidades, né? São as referências, né? As grandes cidades, né? Cidade do México, São Paulo, Nova York, Londres. Bom, a Grã-Bretanha, primeira sociedade a passar pela industrialização no mundo, né, da Revolução Industrial, foi também a precursora da transformação de um país rural para um país predominantemente urbano. O Brasil, ele passou a ter, eu acho que nos anos 2000, 80% da população considerada em território urbanizado, tá? Não é em grandes cidades, em territórios urbanizados. A urbanização do século XX é um processo global que atrai cada vez mais os países em desenvolvimento, ou seja, também países como o nosso, então, passam a sofrer metade do último século, né? Metade dos anos 1950 para frente. E agora, né? Agora a gente tem um fenômeno que é o crescimento de cidades médias, né? Juiz de Fora é o típico exemplo de cidade média, que ela cresce para dar conta de um grande território que é a Zona da Mata. Ela se torna uma referência para a Zona da Mata. As cidades expandiram-se em virtude do aumento populacional, acrescido da migração de pessoas de fora, vindos de fazendas, vilarejos e pequenas cidades.
Além da migração transnacional, que também ocorreu, né, como fator de aglomeração de pessoas. A falta de oportunidade em áreas rurais, aliada às aparentes vantagens e atrações das cidades, não é isso? Onde as ruas eram cobertas com ouro, isso está entre aspas, né? Emprego, riqueza, ampla gama de mercadorias e serviços. Além do mais, as cidades transformaram-se em centros de concentração do poder financeiro e industrial. E os empresários, às vezes, criavam outras áreas urbanas quase do nada. Essa é bem a ideia lá do espaço criado, né? O desenvolvimento das cidades teve um impacto enorme, não apenas sobre os hábitos e os modos de comportamento, mas também nos padrões de pensamento e sensibilidade, gente. Olha, é isso que a gente estava falando, eu estava falando agora, né? Ela muda não só o seu cotidiano, o jeito de fazer as coisas, o tempo que se leva para ir no trabalho, a forma de se vestir, a forma de morar, a forma de se alimentar, a forma de lidar com o outro, aí começa. Mas também a nossa forma de perceber o tempo e o espaço. E a nossa sensibilidade, o nosso tato social, que tem que ser muito mais bem desenvolvido, né? A ideia de padrões de pensamento está ligado, né? E quem vai estudar isso primeiro é o Zimmel, depois o Wurth, traz isso para essa escola de Chicago, nos Estados Unidos, que é a ideia de que quanto mais utilizamos a forma monetária do dinheiro, e quanto mais utilizamos o tempo abstrato do relógio para controlarmos as nossas relações sociais, é isso? Eu uso relógio, eu uso dinheiro para viver com os estranhos. Né? O relógio e o dinheiro me conecta a outros. Eu recebo R$10 hoje aqui, sabendo que qualquer outra pessoa, mesmo sem eu nunca ter conhecido, nunca tê-la visto, ela vai concordar a um consenso tácito, quer dizer, dado a um consenso, que eu não questiono por que ele existe, ele há um consenso de que esses R$10 serve para mim, serve para o outro, aquele papel, como se fosse uma promissória, né? Porque aí eu tiro meus R$10, dou para o outro, fico com menos daquilo, mas na verdade eu estou comunicando um valor. Eu estou transacionando o meu tempo de trabalho com o tempo de trabalho do outro. Então, essa forma universal de troca que é o dinheiro. E uma forma universal de orientação, que é o tempo, que faz com que consigamos organizar no espaço as diferentes atividades. Pensem uma mulher que é dona de casa e que ela tem que... O trabalho dela é cuidar da família. É um trabalho não remunerado. Ela precisa muito mais do relógio do que um trabalhador que entra no escritório e fica 8 horas. Para ela concatenar o leque diverso de atividades que ela realiza durante as 24 horas. Né? Então, o tempo e o dinheiro são as principais formas abstratas, né? Calendário, mapas. O GPS que a gente usa hoje em dia é um mapa, né? Um mapa autônomo, né? Mas as pessoas antes dele tinham que ter um conhecimento do espaço urbano, da cidade, né? E chegar em São Paulo, por exemplo, na capital, e não saber nada, transforma a sua trajetória, a sua experiência no espaço, muito complicada. Muito difícil de se organizar. É por isso que cidades têm os seus guias, né? Tem as suas formas abstratas, né? De sinalizar, né? Placas, placa com nome de bairro, o mapa do metrô, o mapa do ônibus. Pensando num mundo pré-GPS, né? Pré-mapa Google. E
E essas cidades, então, elas vão ter que oferecer formas de localização no espaço para que, né, quem não tem prática naquele espaço consiga lidar com ele, né? E aqui temos, então, agora as teorias do urbanismo. Diversos autores ligados à Universidade de Chicago, entre 1920 e 1940, Robert Park, Burgess, Louis Wirth, altamente impactados pelo trabalho de Simmel, né, A Metrópole e a Vida Mental, As Cidades e a Vida Mental. Então, um texto meio enigmático, assim, meio pouco sistemático, é um ensaio, na verdade, que o Simmel faz. Eu estou só virando aqui por causa do sol, tá? E eles têm duas abordagens. Uma é a abordagem ecológica, a ecologia da vida, do mundo urbano, e o outro é o modo de vida. Para o nosso último trabalho, que é aquele de observação, né, que é em grupo, etc., grupo de até 5 pessoas e tal, será o nosso último trabalho. Esse modo de vida é importante, tá? Na verdade, os dois estão ligados, mas vamos ver o que é ecologia urbana, então. Ecologia é um termo extraído das ciências naturais, né? É como se fazia no positivismo, né? Esse pessoal era muito, eles foram muito herdeiros de Durkheim, muito mais do que Weber, do que Marx, tá? Esse pessoal aqui, Durkheim e Freud, tá? E como bons positivistas, eles sabem utilizar conceitos retirados das ciências naturais e ciências exatas. O estudo da adaptação de plantas e organismos animais ao seu ambiente. Isso é ecologia, né? Adaptação de plantas e animais ao ambiente, ao espaço. No mundo natural, os organismos tendem a se distribuir de modo sistemático sobre o terreno, de tal forma que se chegue a um equilíbrio entre espécies diferentes. A escola de Chicago acreditava que é possível empregar nesses mesmos princípios... Por favor, é porque não deu para escutar. No mundo natural, pensando no conceito de ecologia. Opa! Parece que caiu, a Andressa caiu. Voltou. Deixa eu achar a Andressa aqui de novo, para fixá-la aqui na... Ok? Podemos retomar? Ok, podemos voltar. Vamos lá. Falando então do conceito de ecologia, no mundo natural, os organismos tendem a se distribuir de modo sistemático sobre o terreno, de tal forma que se chegue a um equilíbrio entre espécies diferentes. A escola de Chicago acreditava que é possível empregar esses mesmos princípios semelhantes para interpretar o posicionamento dos principais povoados urbanos e a distribuição dos diferentes tipos de bairro, né? As cidades não crescem por acaso, né, de forma sem um ordenamento, né? Mas esse ordenamento, então, responde a aspectos vantajosos do ambiente. Por exemplo, as grandes áreas urbanas nas sociedades modernas tendem a se desenvolver à margem dos rios, nas planícies férteis ou na interseção de rotas comerciais ou ferrovias. Ou seja, é perto de porto, perto de lugares onde há uma produção de alimento, isso no início, né? E na interseção de rotas comerciais ou ferrovias, né? Porque tem a ver, então, com a cidade é um nó, né? É um nódulo onde se encontram mercadorias e pessoas, né? Então, ali começa a crescer a fixidez de certos comportamentos sociais e, inclusive, de morar, frequentar os espaços. Se observarmos, uma vez estabelecida uma cidade, ela assemelha-se a um mecanismo de escolha,
inevitavelmente vai selecionar, entre toda a população, os indivíduos que melhor se adaptam à vida em uma região ou ambiente social específico. Se observarmos a ecologia de um lago, do ambiente natural, notaremos que a competição entre várias espécies de peixes, insetos e outros organismos funciona no sentido de propiciar uma distribuição razoavelmente estável entre eles, né? Atingir um equilíbrio. Essa é o pressuposto, tá? Esse equilíbrio é perturbado se novas espécies invadem o lugar, né, o lar ou o ambiente urbano. Alguns dos organismos que proliferavam na área central do lago são expulsos e acabam tendo uma existência mais precária em suas margens, porque é no meio do lago, é no centro do lago, onde se coloca a riqueza natural, né? Para a visão ecológica, os padrões de localização, deslocamento e relocalização nas cidades têm um formato similar a esse. Onde eu vivo, onde eu trabalho, como eu me desloco. Uma cidade pode ser retratada como um mapa de áreas com características sociais distintas e contrastantes. Quer dizer, a cidade, ela reflete a divisão do trabalho, né? As várias atividades e a importância e a maior ou menor valorização que essas atividades têm no sistema social. A população agora... Ok. Uma cidade pode ser... Tá. A população aglomera-se em torno dos locais de trabalho. Isso é o começo, né? No estágio inicial, as indústrias se reúnem em algum lugar próximo à matéria-prima. Esse é o primeiro, então, a organização da indústria com matéria-prima. Depois, a população aglomera-se em torno de locais de trabalho, né, que são os bairros proletários, trabalhadores e tal. Passam a se diversificar cada vez mais, à medida que cresce o número de habitantes. Cresce o número de habitantes, cresce também a divisão do trabalho, cresce a especificidade de cada atividade que se exerce. Assim, as comodidades desenvolvidas também ficam mais atrativas e intensifica-se a competição para adquiri-las, para ficar mais próximo a essas comodidades, ou ficar mais afastado dos problemas. Há um aumento nos valores da terra, né, da propriedade da terra, e nos impostos sobre essa propriedade, dificultando a vida das famílias nesse bairro central. Então, o centro passa a se valorizar, ele é dominado pelos negócios e pelo entretenimento, e seus residentes mais ricos mudam-se para subúrbios, recém-construídos, localizados no entorno desse perímetro. O Giddens está mostrando que ele vai chamar de anéis concêntricos, né? Forma um anel, depois forma outro anel, aí fora do centro forma-se outro anel, que são os proletários, aí os mais ricos tendem a sair para os subúrbios, ou cidades menores, próximas, para poderem buscarem o trabalho, ou seja, enfrentar a cidade só quando eles vão trabalhar. Tirando isso, eles podem se isolar da violência urbana, do contato excessivo com estranhos, do trânsito, né, do trânsito lento, das aglomerações que se dá, né, no transporte público. Então, evita-se isso, né? Isso, em Belo Horizonte, isso foi feito, condomínios foram sendo construídos na beirada das BRs, né, das estradas, né, federais, por exemplo. Saindo de Belo Horizonte e indo para Juiz de Fora, tem um conjunto de condomínios, tem vários condomínios, e de casa, e inclusive, assim, num lugar perto da Lagoa dos Ingleses, que é um lugar natural, assim, vamos dizer assim, só tem os condomínios, tem a Lagoa dos Ingleses, do outro lado tem a Serra da Moeda, que vai para outros condomínios, e nesse meio tem um conjunto de prédios, assim, como se fosse no meio de uma floresta, tem um conjunto de prédios mais caros, de classe média alta, né? O bairro Belvedere, que era um bairro de mansões, né, de grandes casas, ele se tornou também verticalizado, perto do BH Shopping,
são apartamentos de 5 suítes, 5 vagas, quer dizer, feitas para famílias de classe média alta, onde cada um quer ter sua individualidade, cada um tem o seu carro individual para deslocamento, e eles se colocam fora, já quase fora da cidade, né? Que ali é uma saída, né? A BR-040. E tem um acesso interessante ao centro comercial, etc., da cidade. Então, a formação o centro é dominado e as famílias mais ricas vão para os subúrbios. Esse processo é acompanhado de rotas de transporte, já que estas minimizam o tempo gasto no deslocamento. Então, se aproveita as grandes avenidas, as grandes rodovias. Podemos dizer que a formação das cidades obedece a um padrão de anéis concêntricos. São discos que vão se abrindo em torno da cidade, separados em segmentos. No centro estão as áreas urbanas, uma mistura de grande prosperidade e de empresarial e de casas decadentes, né? Isso, o centro, né? Que já foi antes o lugar dos ricos. A especulação imobiliária deixa aquilo vazio, à espera de uma revalorização. Depois delas estão os bairros antigos que abrigam os trabalhadores, que ficam ao entorno do centro. Ainda mais afastado encontram-se os subúrbios, que seriam, no nosso caso, a gente chama de condomínios, né? Ele tem outro nome também chamado de enclaves fortificados, né? Porque muitas vezes são o quê? São bairros com muros e controle de entrada e saída, com vigilância privada. Juiz de Fora prolifera no bairro São Pedro, até a BR-040, prolifera-se muitos desse tipo de moradia, não é isso? Desses condomínios de casas, né? De grandes casas, né? A propriedade da terra é muito cara nesses ambientes. Quem lê isso, né? Tem um texto chamado, inclusive, em Classes Fortificadas, da Caldeira, uma autora urbanista, ela vai dizer que há todo um sistema que leva... Professor, pode colocar o nome da autora, por favor? Desculpa. Enclaves Fortificados, Caldeira. Tem lá na nossa ementa, tem esse texto. Então, é um texto muito interessante sobre os condomínios, né, fechados. E aí ela diz o seguinte: aquele mesmo perfil social que se evita, que não quer que se more lá, né, as pessoas não querem que morem lá, tem o mesmo perfil de todos os empregados que vão fazer todo o trabalho manual, o trabalho baixamente qualificado para essas famílias ricas, né? Então, chega aquele contingente de trabalhadores da periferia para dar sequência à vida cotidiana dessas casas que vivem pessoas que têm mais salário, têm grandes negócios, né? Então, aqueles mesmos que eram evitados na convivência urbana são esses mesmos que têm alguns deles têm autorização de entrar, né? E aí tem todo tipo de coisa, né? Ali fica muito claro que eles são cidadãos de segunda classe naqueles ambientes, né? Eles não são moradores, não podem ser confundidos com moradores. Muitos fazem questão até de que esses trabalhadores utilizem uniforme para diferenciar de quem não precisa de uniforme. Eles são revistados na entrada e na saída, né? Coisa que é ilegal, tá? Mas acontece. Deixa eu fugir aqui do sol de novo aqui, que o sol tá rodando. Então, dentro dos segmentos da anéis concêntricos ocorre o processo de invasão e sucessão. Então, há uma dinâmica, tá? A abordagem ecológica tem sido tão importante pelo volume de pesquisa empírica que ela produz. Muitos estudos envolvendo cidades inteiras e bairros específicos são motivados por esse pensamento,
esse tipo de escola, né, de pensamento, o qual se interessa, por exemplo, pelos processos de invasão e sucessão. Invasão e sucessão não é invasão de movimentos sociais nem nada, é invasão, sucessão, assim, onde um grupo passa a viver, depois sucede um outro grupo social, e assim você vai abrindo novos anéis no crescimento da cidade, né? Que ela cresce para fora, né? Muitos estudos envolvendo... No entanto, diversas críticas são justificadas. A perspectiva ecológica dá pouca ênfase à importância do esquema e do planejamento consciente da cidade. Fica parecendo que esse crescimento é natural, né? Alguém quer falar? Levantou a mão? Então, sobre essa questão de sucessão, invasão, eu não entendi isso direito que você acabou de dizer agora, eu não consegui compreender isso. Vamos lá. Veja só, você tem um centro que é super valorizado, e aí você tem uma saída e uma invasão, vamos dizer assim, que eles falam nos círculos externos, que vão se formando nos subúrbios. E aí essa ideia de sucessão é que esses ciclos, eles vão sucedendo grupos sociais, que há uma dinâmica. Depois há uma valorização do centro, alguma classe média volta a esse centro. Então, é invasão no sentido de que aquele grupo não era dali, na cidade, e ele passa a viver ali. Tá? É uma dinâmica de troca de espaço entre os grupos sociais, dependendo da valorização ou das possibilidades de comodidade que os ambientes vão fornecendo, porque a cidade tem uma dinâmica, na medida que ela vai crescendo. Então, os lugares... Olha só, o bairro, aquele bairro... aquele bairro que fica ali, a Igreja Melquita, por exemplo, ele é cheio de casas tradicionais, enormes, né? Que hoje em dia, nenhuma família rica compraria aquilo lá, elas vão viver nos condomínios. Quem que compra esses lotes são grandes empreendedores que vão botar uma classe média ali. Entendeu? Invasão e sucessão é isso. É uma transformação do espaço, né? Mas uma relocalização de grupos sociais. Grupos sociais. Entendi. Porque o que antes era para poucos, com esses grandes condomínios, atinge mais pessoas, né? Olha só, enquanto antes, né, num período de uns 50 anos atrás, esses bairros próximos ao centro, eles eram ocupados pelas famílias com mais dinheiro, elas vão se deslocar para as beiradas da cidade. E aí, esses bairros agora, como é muito caro, derruba-se casa de R$1 milhão, a casa custa R$1 milhão, derruba-se essa casa e constrói ali 20 apartamentos, porque no mesmo terreno você faz muito mais propriedade vertical. Entendi. Ninguém vai construir mais casas e vai ficar mantendo casas ali, né? Então, tão logo vai sucedendo as heranças familiares, esses lugares vão se tornando verticalizados. Ao mesmo tempo, há um deslocamento, por causa disso também, dos trabalhadores que estão ali no entorno, que em algum momento eram bairros de trabalhadores. Esses bairros passam a ficar mais valorizados também, porque isso tudo vai se conectando com alguma riqueza, com algum movimento. E aí, os trabalhadores são obrigados a ir para mais longe, para bairros afastados, né, que a gente chama de periferia. Bom, depois tem a tese do modo de vida, do Wirth, né, do Louis Wirth, que está mais preocupado em explicar o que significa o urbanismo enquanto forma de existência social, do que em abordar a diferenciação interna das cidades. Então, a abordagem ecológica fala da diferenciação interna das cidades. Já o modo de vida está preocupado com como é que é a existência social, como é que é a sociabilidade, as relações sociais que se dão no espaço urbano.
influências que as cidades exercem sobre a vida social das pessoas são maiores do que indicaria a razão numérica da população urbana. Quer dizer, a cidade não é apenas, cada vez mais, a morada e oficina do homem moderno. Tá brincando aqui, né? A morada e oficina, né? O lugar de fabricar, né? Mas o centro iniciador e controlador da vida econômica, política e cultural, que atrai comunidades mais remotas do mundo para sua órbita. As cidades, então, no imenso volume de pessoas, vivem muito próximo do outro, de densidade demográfica, sem que as pessoas se conheçam pessoalmente, um contraste fundamental com aqueles pequenos vilarejos, pequenas cidades tradicionais, pré-modernas. A maioria dos contatos... Pois não, Fabiano? Professor, como a Carol está aí na sala, está assistindo a aula, será que o senhor não poderia colocar, então, o texto compartilhado aí para a gente? Aí poderia minimizar a janela do intérprete, que ela consegue assistir no canto, e você conseguiria, porque aí a gente consegue acompanhar pela leitura do texto também. Está muito ruim de ouvir. O áudio está ruim? Está ruim? Mas no meu caso aqui é a minha sala, é onde eu estou. Vamos ver se eu localizo aqui o texto. Aqui, aliás, bom, ele está aqui, deixa eu ver aqui. Boa tarde. Vamos ver se vai ficar bom. E legal será, né? Se na hora que for fazer a troca, a Andressa ficar como você está aqui. Vamos ver, na hora que eu for fixar ela, a gente vê. Deixa eu achar aqui. Peraí. Eu não consigo deixar maior que isso, senão vai te dar... Eu não estou vendo o seu texto compartilhado. Tá. Não, tem que pedir para compartilhar. Deu certo? Tinha dado certo, sim. Para mim está aparecendo o texto. Só o texto? Não, tudo, né? Texto. Então, a ideia é essa. Para mim também. Tá, a ideia é essa, é isso que o Fabiano pediu. Aqui, ó. Olha lá, vamos lá. Olha aqui, eu vou ler essa citação aqui, ó. Como observa Wurth, o grau em que podemos considerar o mundo contemporâneo como urbano não depende inteiro exatamente da proporção da população que vive lá. Não é a quantidade de pessoas. A gente até diz, né, cidade grande, fala a quantidade de pessoas, né? Isso, mas é um dado, é importante. Mas ele está dizendo, para ele não é isso importante. A influência que as cidades exercem sobre a vida social humana é maior do que o rácio, do que a porcentagem, né? Isso aqui é uma versão em português de Portugal, da população urbana indica, pois a cidade é não só o local de habitação e de trabalho do homem moderno, como constitui o centro de fomento e de controle da vida econômica, política e cultural, que levou as comunidades mais remotas do mundo para a sua órbita. Era isso que eu tinha lido, então.
Então, nas cidades, as pessoas vivem muito próximas umas das outras, sem se conhecerem, um contraste fundamental com as pequenas cidades. A maior parte dos contatos entre os habitantes da cidade são passageiros e parciais e constituem meios para se atingir objetivos, em vez de serem intrinsecamente gratificantes. Ou seja, nós evitamos o contato com o outro, porque não é gratificante a princípio, né? De primeiro. Os contatos com os empregados de balcão de loja, caixas de banco, viajantes ou revisores de transporte são encontros passageiros, que não valem muito por si, mas sim pelo objetivo, pelo fim que você está lá. Isso é porque a cidade é o mercado, né? A cidade é o mercado no sentido de trocas, né? Então, as trocas são assim, eu vou lá satisfazer uma necessidade minha e o outro satisfazer. Por isso que tempo, relógio, tempo, calendário e dinheiro são as formas, são as bases desse tipo de relacionamento, né? As trocas de mercadoria, de serviços, etc. Então, ele vai dizer que há muita impessoalidade, que quanto mais há divisão do trabalho, mais trocas há, mais impessoalidade também haverá entre as pessoas que vivem nesses ambientes urbanos. Uma cidade é um grande mundo de estranhos, mas também ela cria relações pessoais. Porque também é na cidade, como há uma grande diferenciação de pessoas, estilos de vida, e você desenvolve a sua personalidade de forma muito mais individualizada, então é lá que você vai encontrar muito mais facilmente, vamos dizer assim, as pessoas com quem você gostaria de estar. Vocês entendem isso? Porque eu não fico preso só à minha vizinhança, eu não fico preso só à minha família, ao meu parentesco. E me conecta com pessoas de todos os outros tipos, né? Pensem mais ou menos nos tipos de amizade que vocês tinham vai entrar a Andressa agora? Só um segundo. Isso mesmo, professor. Nossa, você está fixada já. Mas eu não estou te vendo. Acho que tem que desafixar o Fabiano, aí acho que vai dar certo. Aqui disse que cada um pode fixar na sua tela. Mas, bom, não sei como a gente vai proceder com isso. Vou fazer pergunta aí. Vamos lá, para todo mundo. Comunicação das cidades. Acho que agora vai dar certo. Aí, você vai abrir sua câmera? Ela já está aberta já. Engraçado, não está aparecendo. Aí, apareceu. Transcorrente. Oxi, que danado. Tempo comercial. Eu vou fazer o seguinte, é porque agora eu não vou ler tanto, eu vou tirar o texto aqui, tá? Na hora fica de um tamanho. Agora vamos ver se vai melhorar. Para a apresentação. Aí. Então, olha só, olha o tipo de encontros e de perspectiva de encontro, né, de diferentes que há quando vocês entram no mundo universitário em relação à sua escola. Não é muito diferente? Não é? Encontra várias origens, de vários locais, com experiências de vida completamente diferentes, né?
Então, sai daquela limitação das relações mais tradicionais, que seriam a vizinhança, a família e o parentesco, né? Então, a cidade também, assim como, vejam, eu já havia dito isso, a internet parece muito como uma cidade grande, que aí sem território, porque aí você consegue encontrar alguém parecido com você muito mais fácil. Você lembra as comunidades do Orkut, as comunidades que o Facebook fica tentando entrelaçar pessoas, não é? Com certos perfis, né? Facilitando, né? Assim, a inteligência artificial facilitando essa leitura de um perfil, né? Luzia? Pois não. Abra o microfone. Oi, professor. Oi, gente. Boa tarde. Não, é que eu ia falar, foi até uma reflexão que eu achei bem interessante, porque a gente tende, às vezes, a fazer uma visão tão negativa, né, da cidade, e isso aí foi uma coisa que você falou que me levou a refletir, porque essas amizades que a gente acaba desenvolvendo, né, elas são até melhores porque elas são mais espontâneas, né? Quer dizer, igual você falou, você está ali na sua turma, gente que pensa como você, assim, pelo menos tem um momento que você pode ser você mesmo. E tem isso de legal, porque necessariamente na roça isso não acontece. Quer dizer, a pressão dessas relações mais tradicionais, mais óbvias, né, sobre o nosso comportamento é muito maior. É muito mais fácil, eu brinco sempre com isso, é muito mais fácil se encontrar você está procurando alguém para se relacionar. É muito mais fácil na cidade. Sim. Né? Assim, você encontrar alguém que coincida com aquilo que você deseja, que o outro deseja. E também a internet extrapola isso, né? Porque ela quebra os limites do encontro face a face e coloca isso. Eu acho engraçado, por exemplo, como é que certos grupos, né, de lazer, né, pessoas que se encontram para entretenimento e tudo, elas se originam disso, né? Porque ali entretenimento é gosto pessoal. Então, então esses encontros, né? Olha, eu gosto de jogar basquete, né? Não é um negócio que é muito difundido. Então, eu consigo, a partir das comunidades e do consumo da cidade, ou mesmo o seguinte, passa a frequentar uma quadra, aí passa alguém que gosta, não sei o quê, quer dizer, pessoas que eu nunca encontraria de outra forma, né? Jamais. Então, o ambiente do trabalho, o ambiente da escolarização mais em cima, né, de adulto, né, a escolarização de adulto, como é o ensino superior, tem essas possibilidades, né, que seriam as praças de encontro, né, seriam os locais de encontro do diferente, né, apesar de que você não chega conversando assim, bom, aí você está numa festa na rua, né, você está assim, tá tendo um show na rua, uma apresentação musical, uma aglomeração de pessoas. Aí você vai encontrar gente que você nunca viu, são estranhos, mas a partir daquelas noções de civilidade, as pessoas começam a se conversar, então estabelecem relações ali que podem até se tornar duradouras, né? Exatamente. Então, quer dizer, é maior. É muito maior essa possibilidade. Agora, também pode ser o contrário, quer dizer, eu posso também me livrar muito mais fácil dessas pessoas que são indesejáveis. Se eu não gostei, eu dou uma volta, estou longe dela, estou entre outros estranhos de novo e renovo o meu horizonte, né, de perspectivas ali de relação. Bom, esse é o modo de vida, a gente vai entrar nele depois. Aí, assim, a gente já vai para quase 1h40, eu vou terminar com a parte aqui do ambiente criado, tá? Eu quero deixar isso pronto, porque para a próxima aula, o texto já é esse que vocês fizeram o trabalho, mais o do Castells, tá? Eu vou colocar isso lá na plataforma. Eu vou tentar encontrar o livro do Castells, eu acho que eu já tive ele em PDF, mas eu vou ter que achar ele de novo. Bom, então, as teorias do ambiente criado, né, do ambiente artificial, que é criado a partir de grandes processos de transformação, que é esse do mundo rural para o mundo urbano. É isso que a pessoa está vendo. Isso era muito importante para a teoria marxista. Então, as teorias mais recentes do urbanismo enfatizam o fato de que este não é um processo autônomo, mas sim um processo que deve ser analisado em relação a grandes padrões de mudança política e econômica. Então, tem aqui David Harvey e Castells,
eu já coloquei lá no chat, não sei se precisa de pôr de novo, influenciados por Marx, né? A Ana Carolina deu uma introdução de Marx para vocês, eu depois vou falar um pouco sobre Freud, mas quando for o momento de falar sobre o urbanismo como modo de vida. Tem alguém com o microfone aberto? Ô, Rita, eu acho que é você. Tá dando um ruído. Não, meu Seu microfone está desligado? Desculpa, professor, o meu eu não entendi por que ele ligou sozinho aqui. Tá bom, obrigado. eu estava desligado. Desculpa aí, Rita, tô te acusando, né? Imagina, não tem problema, não. Você pode. Fazer bagunça na sala virtual. O urbanismo de David Harvey é o aspecto do ambiente criado, gerado pela difusão do capitalismo industrial. Então, ele faz uma distinção clara entre cidade e zona rural. No mundo moderno, a indústria obscurece essa divisão, então, e passa a ser, sabe, o Harvey está preocupado com um conceito que é o chamado de circulação, que Marx estudou, Lenin estudou isso muito, que é a ideia de ele é um geógrafo, então ele estuda transporte, né? O uso do espaço, né? Como é que o espaço, então, transforma tudo em urbano, né? O urbanismo moderno, ele vai dizer, o espaço é continuamente reestruturado. Reestruturar de acordo com o quê? Com as necessidades do capital, com as necessidades do grande dinheiro. Do grande valor, né? Esse processo é determinado pelo local onde as grandes empresas, né, escolhem instalar suas fábricas, centros de pesquisa e desenvolvimento. Controle defendidos pelos governos sobre a terra e a produção industrial. Tá vendo? São só os macroprocessos de modernização. Atividades de investidores privados de compra e venda de casas e terras. Outro dia, um urbanista estava dizendo o seguinte: esse problema que teve com a chuva agora, e muitos empreendimentos são feitos em locais que são muito ruins para a cidade. Por quê? Eles compram terrenos mais baratos em certas regiões para fazer os empreendimentos, sem preocupar com o impacto desse ambiente artificial. Principalmente com o escoamento de água. Com as tempestades muito mais localizadas, né, em menos tempo, muita água, as partes mais baixas, que ficam depois desses terrenos nos altos de morros, elas vão sofrer com todos os resíduos, né? A não ser também que quando o próprio morro não se desfaz, né? Então, processo de verticalização e outras coisas assim mais, tá? Aquilo que eu estava dizendo, assim, que não é qualquer lugar mais que você constrói casa, então elas são... o centro, os entornos do centro são lugares que só grandes empreendimentos conseguem lidar com o preço da terra. Pois não, Rita? Então, bom exemplo disso é aqui no Democrata, onde eu moro. O São Pedro acabou com o meu bairro. Aí chove, o que acontece? Tem um córrego do lado do Bahamas Mix, Ferreira Guimarães, que o córrego pega, transborda. A cachoeira que a gente tinha aqui, a gente não tem mais, porque a água ficou contaminada, por causa de todos esses empreendimentos que tem aí em São Pedro. Aquela lagoa também do São Pedro está ficando assoreada, né? Que é uma fonte de água potável. Aquela lagoa que tem lá em cima, quase na BR-040, né? Por causa da BR, por causa dos condomínios e dos bairros no entorno dela, ela recebe um fluxo grande de água com detritos, e aí ela está assoreando. Ali é um problema. Não haverá, provavelmente, aquela lagoa no futuro. Assim, em um momento, quando há a perspectiva de lucro, ou seja, capital, transformando o espaço com a preocupação do lucro, os prédios e escritórios podem começar a encher os centros das grandes cidades. Depois de construídos, a área central é remodelada, os investidores procuram potencial para mais construções especulativas. As atividades dos compradores de imóveis particulares são fortemente influenciadas pelos interesses empresariais. Então, é a questão dos negócios, do lucro e do uso do espaço para empreendimentos desse ou daquele tipo. Depois vem o Castells,
que ressalta também a questão espacial do desenvolvimento das cidades. O desenho e os aspectos arquitetônicos das cidades e dos bairros são expressão das lutas e conflitos sociais entre diferentes grupos. Ou seja, ele está usando aqui a ideia de conflito e de luta de classes, né, para demonstrar, e também de movimentos sociais que nascem no ambiente urbano, para mostrar como que o espaço urbano é impactado, então, pela questão das classes sociais. Tá? Contrastando com os sociólogos de Chicago, Castells enxerga a cidade não apenas como localização distinta da área urbana, né, mas como parte integral dos processos de consumo coletivo, quais são, por sua vez, um aspecto inerente ao capitalismo industrial. Escola, serviços de transporte e atrações de lazer, olha só, escola, transporte, serviço de lazer, são formas por meio das quais as pessoas consomem coletivamente os produtos da indústria moderna. O sistema fiscal determina quem pode ou não comprar ou alugar em determinados espaços, pois não? Fernando? Eu não chamei, não. Eu não perguntei, não. Ah, tá bom, Fernando, ok. As grandes corporações, os bancos e as seguradoras que fornecem capital para os grandes projetos de construção têm um enorme poder sobre esse processo. Mas os governos também afetam diretamente, né? Então, essa questão da verticalização, por exemplo, que atrapalhou uma das entradas climáticas de Belo Horizonte, que é uma entrada de um corredor de ar, que chegava ali por trás da Serra do Curral. E eu lembro que houve, inclusive, com lobby das pessoas muito ricas, que pagam o IPTU muito caro, ali do Belvedere, que é um bairro muito nobre ali, perto do BH Shopping. Eles não queriam, e haveria um impacto também enorme nas alças ali da chegada da BR, né, na saída para a Avenida Nossa Senhora do Carmo, que leva até a Savassi, leva até o centro, e a saída para a 040 e tal. Além disso, Nova Lima, que a entrada de Nova Lima fica nesse caminho também, foi impactado, porque Nova Lima virou um desses subúrbios, né, de uma cidade pequena e bastante rural, né? Ela tinha um impacto ali de um empreendimento ali de algumas indústrias extrativistas. Ela passou a ser uma cidade moradia de uma elite de Belo Horizonte, de classe média alta e de classe alta. Então, você vai pelo caminho, você tem os melhores colégios, desenvolvimento de hospital, um monte de coisa, né, que se transformou aquela cidade, virou o boom imobiliário. De manhã, principalmente no final da tarde, o anel viário que tem ali, que forma um trevo de 4 folhas ao lado do BH Shopping, ele se torna intransitável, porque aglomerou de pessoas que andam, cada pessoa num carro, né? Ninguém usa transporte coletivo para aqueles bairros ali. E essa verticalização só foi possível, mesmo prejudicando gente rica, foi possível porque os grandes empreendedores sabiam que ali ia dar. Assim, os apartamentos lá custam 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Então, no mesmo terreno, você constrói um empreendimento milionário, no mesmo terreno. E aí, a pressão e a compra, vamos dizer assim, de voto de vereadores foi enorme nessa época. Tá? E aí, isso alterou o clima do resto da cidade de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é um vale, né? É uma descida. Ela tem essas montanhas ali da Serra do Cipó, da Serra do Curral, depois ela é um vale, uma cidade baixa. E aí um dos corredores climatológicos foi encerrado e a cidade se tornou um pequeno inferninho. Ele enfatiza também, o Castells estuda muito movimentos sociais, então ele enfatiza esses movimentos sociais,
e o uso do espaço. Aí ele fala de um típico movimento social, que é o movimento gay em São Francisco, que no pós-guerra, né, teve uma reestruturação de bairros voltados para seus próprios valores culturais, que permitiu a prosperidade de uma grande quantidade de organizações, clubes e bares gays, e conquistaram uma posição de destaque na política local. Né? Vocês sabem disso, né? Como é que chamava o movimento social, que era o Wonderwall? Wonderwall, não sei. Acho que é isso. Bom, isso serviu de modelo também para movimentos sociais do tipo. São ambientes quase que totalmente artificiais, construídos por pessoas. Isso é, então, a ideia de Harvey e Castells. A atividade humana remodelou e reordenou o mundo da natureza. Aí também, outra coisa importante para questões do marxismo é a transformação da natureza em ambiente criado por ser humano. O alimento não é mais produzido por habitantes locais, mas para mercados nacionais e internacionais. A agricultura é mecanizada, a terra é rigorosamente subdividida e especializada em seu uso, ordenada dentro de padrões físicos pouco relacionados aos aspectos culturais do meio ambiente. Só um segundinho, gente. Fala com ele que vocês esperar 5 minutinhos. Bom, gente, era isso, basicamente, que eu tinha que apresentar. Alguma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa? Pois não, Luzia? Seu microfone está fechado, Luzia. Desculpe. Eu estou falando o seguinte, que eu desconhecia, né, o conteúdo da aula, não sei se por uma desatenção minha, mas, assim, na verdade, foi relativo àquele texto que nós já estudamos. É ele. Não, é porque eu fiquei de dar uma aula sobre ele e não dei. Muito bom, porque foi legal, porque você trouxe trouxe um esclarecimento. Eu lamento muito, mas eu tive realmente que chegar atrasada. Ok. Me pegaram no imprevisto, mas foi muito boa a aula, viu, professor? Porque deu um clareado bom. Tá? Ô, Luzia, então, eu pedi aquele trabalho exatamente para que você tivesse contato primeiro com o texto, tá? Entendi. Uhum. Mas ele... Essa é a primeira aula, vamos dizer assim, sobre cidade, né? Uhum. E está gravado, tá? Eu vou disponibilizar. Você vai deixar no Classroom? Eu vou colocar um link lá. Vou disponibilizar pelo YouTube e vou colocar um link lá. Assim que a gravação chegar para mim, no meu Google Drive. Tá. E estou bastante ansiosa em relação à sua aula do Freud também. Bem bacana. É só um pouquinho, assim, é só para falar um pouco. Né? Mas qualquer pouquinho que a gente escuta de Freud é muito legal. É só um pouquinho, só para a gente falar um pouco desse peso, né, civilizatório, né, porque tem dois textos dele, que é O Futuro de uma Ilusão, que é sobre religiosidade, mas que já fala desse peso da civilização, e o outro, Mal-Estar na Civilização. Nossa, vai ser... E nessa perspectiva mesmo sua aí, nessa pegada mesmo aí de geográfica, né, do impacto, né, que isso causa em termos numéricos, né, para o ser humano, né? Quando ele chama o custo da civilização, tem a ver com conviver, né, nesses espaços criados, artificiais e com grande aglomeração de pessoas estranhas, mas que compartilham o espaço e que trocam várias coisas ao mesmo tempo, né? Muito legal, professor. Muito obrigada. Ótimo. Então, gente, na aula que vem é presencial, sem falta, para tratarmos de David Harvey e Castells, tá? Primeira Castells, Harvey, depois Castells. Eu vou colocar isso no Classroom, chamando a atenção de vocês. Por hoje é isso. Vou encerrar a gravação, então, se ninguém mais tiver que quiser se pronunciar.
Agradeço a Andressa e o Fabiano. Ok, professor. Muito Um obrigada. abraço, boa semana. Até Obrigado, professor. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado. Boa Tchau, semana. tchau. Tchau. Até semana que vem. Até. Obrigado. Boa semana. Boa semana, Fernando.